Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja me vendo. Hoje é o dia 4 de abril. Eu estou beirando momentos complicados, como eu tenho dito aqui no canal, e até prova em contrário, ou até essa mudança se dar na minha vida, eu estarei falando isso ainda durante um certo período. E para complicar, hoje é dia 4 de abril. Uma data que, ao ler hoje uma notícia, que eu faço questão de ler as notícias, independente de sempre comentar em cima das notícias, é um dia que para muitos comentaristas, como é o caso da notícia que eu vou ler, e a notícia da TPA, Televisão Pública de Angola, é um dia comemorativo. Eu tinha prometido a mim mesma que, como tantos angolanos, hoje eu iria bater panelas às 8 da noite. Mas não vou fazer por motivos pessoais, por motivos de que nesta casa onde eu me encontro, eu não posso bater panelas, porque eu tenho uma pessoa doente aqui dentro e, em respeito a esta pessoa doente, que não merece levar com barulho de panelas, porque o barulho obviamente irá incomodar, mesmo que seja por uma boa causa, né, que é a causa angolana, mas a pessoa também é angolana, e o barulho de uma panela, que no fundo é para reclamar em prol de um povo, em prol de uma nação, também irá incomodar uma pessoa angolana, que também lutou, que também se esforçou, que também saiu de um país escorraçado por um governo corrupto. Eu sou a Filomena Carreira, do canal Sem Fronteiras, uma angolana que até hoje também luta pelo povo de Angola, uma angolana que também saiu escorraçada do seu país aos 14 anos, sem entender eira nem beira do porquê estava saindo escorraçada. Uma menina, eu era uma menina. Apesar de ter corpo de mulher, ser uma menina bailarina, uma menina bem formada fisicamente, não entendeu por que levou uma coronhada, não entendeu por que um negro africano lhe estava batendo, quando, entre perguntas e mais perguntas, ao mexerem na sua bela sacolinha, lhe bateram na cabeça e a escorraçaram no seu país. Mesmo assim, ela carregou no coração muito amor, não conseguindo esquecer Angola e nunca tirando Angola das suas emoções, do seu espírito, da sua mente. Muitas foram as vezes que esta mesma pessoa que hoje está doente e que hoje ela cuida, lhe disse: esquece teu passado. E eu perguntei a esta mesma pessoa: como é que a gente faz isso? A gente não faz porque a gente não consegue. E há uma frase que diz: você pode até sair do seu país, mas o seu país, quando você o ama, não sai de você. Tudo isso me fez voltar a Angola anos depois. Eu casei no Brasil, eu tive filhos no Brasil, eu fiz uma vida no Brasil. País este que foi escolhido pelo meu pai, como por tantos angolanos que se refugiaram neste país. País este que nos recebeu de braços abertos a tantos e tantos angolanos. Mas foram tantos angolanos que para cá vieram e que, como eu, como meu pai, nunca esqueceram Angola, nunca tiraram Angola do coração. E anos depois, já separada, ao descobrir um câncer, um maldito câncer, e depois de um veio o segundo, depois do segundo veio o terceiro, eu me tornei uma campeã da doença. E foi nessa descoberta que eu me perguntei, que eu me encontrei. Eu realmente me encontrei, porque a doença também nos faz encontrar. O primeiro grande ponto, quando você tem uma doença fatídica, é dois caminhos: ou Deus
ou à esquerda, como eu costumo dizer, porque Deus para mim é a direita, o outro lado é a esquerda, né? Você tem dois caminhos, ou você se amaldiçoar, porque tem uma doença e você se xinga, né? Eu vou morrer, eu isso, eu aquilo, ou você procurar o caminho de Deus e pedir todo o apoio a Deus para você salvar. Eu procurei o caminho de Deus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e perguntei a Deus, Deus, eu já passei por uma guerra aos 14 anos e sem saber por que, ao sair de Angola, eu passei por tanto. Eu vi amigos morrerem a tiro, sem merecerem. E agora eu tenho uma doença. Entreguei minha vida nas mãos de Deus e fui salva por várias vezes. A partir dali, tudo eu entrego nas mãos de Deus. A partir dali eu escrevi um livro. A partir dali eu me tornei humanitária. E esta luta já vem perdurando há mais de 25 anos. Bem mais de 25 anos. Mas mesmo assim, nesta missão, como eu contei também um pouco no vídeo de ontem e do dia antes de ontem, as ameaças continuam. As lutas da esquerda contra as pessoas que fazem o bem continuam. E nesta minha luta de mais de 25 anos, eu tenho visto que fazer o bem não ajuda a esquerda, não ajuda ao MPLA, não ajuda a todos aqueles que não pensam como eu, não ajuda aqueles que pensam de forma contraditória a minha. Eu, Filomena Carreira, que levei doações para Angola, que ajudei pessoas a andarem através das próteses, que eu levei para Angola, através das parcerias com quem eu tive. E tudo aquilo que eu fiz, na minha humilde ajuda humanitária, eu não colaborei com a MPLA. Achava eu, na minha inocente missão, que eu estava colaborando. Achava eu, na minha humilde ajuda, que eu estava ajudando. Mas não. Eu estava contrariando o sistema. Foram poucas as pessoas que realmente peço desculpas. Foram poucas as pessoas que realmente reconheceram o meu trabalho. E acredito que, como eu, houve muito mais pessoas no meu território que fizeram também aquilo que eu fiz, que estão fazendo aquilo que eu faço. Colaborando, ajudando, dando comida, dando doações, dando roupas, dando próteses. Eu só falo sempre o nome de uma pessoa, até porque essa pessoa já foi embora, já foi morta. E eu sempre afirmo, foi morta, que foi Oswaldo Serra Vandone. Esse homem me deu a mão, me reconheceu desde o início, me incentivou, me estimulou e disse, Filó, não para de lutar. Por isso eu digo, independente dele ter sido de um partido do MPLA, nós nunca devemos generalizar, nós nunca devemos, não, o MPLA é 100%, 1000% mal, não. Dentro do MPLA também existem pessoas boas, pessoas que entraram, acreditaram no sistema quando ele estava no início, deram a camisa, vestiram a camisa e depois descobriram, na decorrência de suas vidas políticas e profissionais, que o partido, o sistema, não era tudo aquilo de bom. Mas, na decorrência do mesmo, viram, sentiram que se saíssem eram considerados traidores e poderiam morrer. E a maior prova disso foi a própria vida de Oswaldo Serra Vandone. Houve muitos casos, como Valentim Amós, Segundo Amós e tantos outros, que
que eu poderia salientar aqui, e eu conheci uma boa parte deles, né? Existem outros que também colaboraram com a minha pessoa, não é? E eu não falo os nomes por quê? Porque estão vivos. E eu não desejo a morte das pessoas, não desejo. Tem alguns que eu tenho muito carinho, que também são do partido, pessoas que me deram a mão, pessoas por quem eu tenho muito carinho e que eu sei que também nutrem muito carinho por mim, pessoas que não são jovens e que eu não falo o nome, porque eu sei que o meu canal é vigiado, eu sei que o meu canal está cheio de gente me enquadrando e que deseja a minha morte até hoje e que estão assim torcendo para isso e que de forma alguma, até conhecem essas pessoas. Eu vou daqui abrir a boca e dizer fulano é... Não, eu falo daqueles que já se foram e que eles não podem matar duas vezes, não é verdade? Não podem. Pessoas que eu acho tão absurdo, pessoas que me ajudaram e não foi com muito, foi simplesmente me dando a força, foi simplesmente dizendo, Filó, ajuda teu povo. Eles não fizeram mais do que isso. E eu estou falando tudo isso porque hoje é o dia 4 de abril, dia da paz e da reconciliação nacional. E como eu disse no início do vídeo, eu hoje estaria aqui para bater panelas e não posso bater panelas por causa de uma pessoa que não está em condição de ouvir barulho. Mas eu estaria batendo panelas não pela paz, não para homenagear o dia da paz, e sim para me manifestar contra o dia da paz. Porque nós não temos paz em Angola. Portanto, este dia representativo da paz, onde eu já vi um vídeo, mas vi assim e de repente deixei escapar o mesmo vídeo, onde o presidente está lá fazendo uma homenagem a alguém, é o dia mais hipócrita que existe. Mas eu vou ler a mensagem aqui que eu estou vendo da TPA, onde tem uma imagem que depois eu irei mostrar, onde está um pássaro, uma mão e a bandeira de Angola, não é? 4 de abril, dia da paz. E a mensagem diz o seguinte, óbvio que é uma mensagem da esquerda, não é verdade? O país assinala amanhã, que no caso se referindo à mensagem foi feita ontem, né? 4 de abril de 2025, mais um aniversário do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, que é comemorada desde o ano de 2002, é uma data de transcendente significado, quando se consagrou como o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, após a assinatura do Memorando de Entendimento entre o governo e a UNITA, que pôs fim a um conflito armado e que durante décadas dilacerou tragicamente o destino do povo angolano. Deixa eu só baixar aqui. O Dia da Paz e da Reconciliação Nacional é também celebrado como um marco do grande gesto histórico da tolerância e da magnanimidade de quem, sendo vencedor, estendeu a mão num abraço verdadeiro de fraternidade inclusiva e solidariedade, compartilhou a vitória e tornou todos vencedores. Na certeza de que só juntos é possível construir a paz, a felicidade de todos e engrandecer a pátria. O 4 de abril é, por isso, a jornada do amplo abraço da unidade na diversidade, do respeito pela diferença, da tolerância de todos para com todos, em torno de valores e princípios que alicerçam a coesão nacional, baseado num sistema político democrático. Aonde? Em que país? Angola? Sistema político democrático? Capaz de salvaguardar e defender a honra, a dignidade humanas, garantindo a liberdade
de pensamento e de expressão de todos. E os demais direitos de liberdades fundamentais. Estamos falando de Angola? Eu me confundi. Estamos falando de Angola. Eu sei que a TPA, até me engano, a TPA, ainda mais com o comando do diretor, não é? Ernesto Bartolomeu, por sinal eu tenho um vídeo já antigo, que está aqui no canal, que até deu bastante visualização, onde eu meto o pau no gajo. Eu conheci esse gajo, que é o maior lambibotas do MPLA, do presidente, do antigo Sebastião Amós, né? É o maior lambibotas, é o Ernesto Bartolomeu. O maior lambibotas e que ganha dinheiro com o sistema. Epá, são estas coisas que deixam a gente perplexa. E por isso que, quando eu falo o que eu falo realmente as verdades, porque eu não sou corrupta do sistema, a gente tem que ser perseguido, a gente tem que ser, de repente, ouvir comentários desagradáveis aqui na página, no canal, porque falar em princípios alicerçam a coesão nacional baseado num sistema político democrático. Desde quando Angola é democrática? Desde quando 50 anos sem paz, onde existe uma ditadura, é um país de esquerda, é um país onde os cor-de-rosas são ditadores, algozes do próprio povo, falam em liberdade de expressão e de todos os direitos, liberdades fundamentais. Aonde? Que país é este? Um país onde tem um presidente, onde este último presidente nunca fez nada. Este, então, nunca fez nada por Angola e pela nação. Tem a capacidade de pôr uma TPA, que também não faz porra nenhuma pelo povo nem pela nação. É uma estatal. Não é nem uma emissora que tenha a própria emissora liberdade de expressão. É uma emissora que é capacha de um governo, é comprada pelo próprio governo, fala, é pau-mandado de um governo, vem falar estas merdas em prol do mesmo governo corrupto. Que liberdade é essa, TPA? A média de mortes das nossas crianças ao dia é absurdamente alta. São milhares de pessoas que morrem ao dia. A desnutrição, a fome, a miséria. O poder aquisitivo do nosso povo é zero. As mortes que se dão por desnutrição é exacerbada. Eu poderia vir aqui com uma planilha, uma apresentação, dando números, mas eu não estou com cabeça hoje para isso. Nem preciso, não vai faltar gente para falar disso. Não vai faltar gente. As mortes por desnutrição, as mortes das crianças, as mortes dos velhinhos, as mortes por amputações ou por minas terrestres. O nosso solo continua extremamente minado. 50 anos de dita liberdade. Somos um país rico, cheios de minérios, de ouro, diamantes. E temos um país, ou temos um governo tão corrupto, com tantas possibilidades. Se tivéssemos realmente um governo preocupado, um governo nacionalista, patriótico, que se preocupasse com a nação, como estes calhordas da TPA estão dizendo, em fazer planilhas, executar projetos pelo povo, pelo território, onde, por exemplo, um deles fosse em diminar Angola, para que as pessoas não morressem amputadas ou não ficassem amputadas. Fazer projetos em prol da desnutrição das crianças, fazer projetos para que as pessoas pobres pudessem ter
possibilidades pela agricultura, terem áreas para cultivar as suas áreas. Poderiam ser tantos os projetos, presidente. Poderiam ser tantas as ideias cultivadas na cabeça destes animais do governo. Eu não quero ser tão mal educada como muita gente o diz que eu sou. Eu realmente poderia estar batendo panelas aqui hoje, dizendo Angola, com 50 anos de dita liberdade, nunca teve liberdade. Angola nunca foi tão escrava de um sistema como está sendo agora. Angola nunca foi tão escrava do próprio preto como está sendo agora. Nós brancos fomos postos para fora do nosso país. E vocês pretos que estão no governo escravizaram o meu irmão, que só é da nação preto, e muitas vezes não é nem preto, porque há uma variação de tons no povo que está lá dentro. Mas são vocês, cor-de-rosas, que estão no comando desta nação. E estão escravizando todos eles. Na minha época, o povo ia para as escolas. Na minha época, o povo tinha casa. Na minha época, o povo tinha comida. Vocês podem até dizer, pá, mas na tua época, o povo também sofria. Sofria. Como em qualquer parte do mundo, o povo sofre. Mas existiam escolas? Perguntem aos mais velhos. Peguem um soba. Peguem o mais velho. E quando eu digo mais velho, é mais velho. E conversem com ele. E perguntem, na época de 60, no máximo até 70, como era a época do mais velho. E comparem com o momento atual, antes de bater a panela. Não estou dizendo, deixar bem claro, que a minha época não existiam erros. Existiam. Eu só estou dizendo que na minha época não existia a escravidão, a miséria, a desnutrição e o número de mortes e da forma violenta, quase genocídia, que existe no momento atual. Hoje, com certeza, mesmo eu não estando a bater panelas, eu bato palmas a quem irá fazê-lo. E como eu disse, por motivos particulares, eu não posso estar fazendo. Mas eu bato palmas a quem o fizer. Porque Angola, após a dita liberdade, aonde todos foram postos para fora, e muitos acreditaram naquilo que seria a liberdade que viria, começou a viver a verdadeira escravatura de um sistema que em momento algum trouxe liberdade ao povo angolano. E o povo angolano e todos aqueles que vieram na esperança de uma liberdade, conheceram de perto a envergadura de um sistema que os levou à escravatura. Aqueles que saíram e que, como eu, voltaram para ajudar, conheceram de perto a ameaça, mesmo tendo no coração o amor de querer ajudar, de não se vergarem à ameaça de um escravocrata que as quer matar. Eu não vou desistir de ajudar. Sei, conheço a velha Angola e conheço a atual. Eu não vou mudar nem a minha linha de pensamento, nem a forma como eu sinto, e vou continuar ajudando um povo que tão merecidamente merece ajuda e que infelizmente está preso a um sistema de animais assassinos que só querem o poder, mas no fundo, de forma alguma, amam
Angola, têm respeito por Angola e nem são merecedores de estar no poder de Angola. Posso dizer, viva Angola! Não, de forma alguma, porque este dia represente a paz, mas porque Angola merece a paz, a nação angolana merece a paz. Já vocês, governo, não merecem nem um dia de paz. Meu povo, vocês, sim, merecem a paz, mas para terem a paz, vocês têm que lutar pela paz. E se amanhã, o dia 4, for o dia representativo da paz, que possamos então ter um governo que lute por todos nós angolanos, de verdade, porque nós merecemos, então, nessa hora, ter um governo que seja um governo de verdade. E nessa hora, em vez de batermos panelas pela paz, possamos bater panelas a favor da representação oficial da paz. Vou-vos mostrar as fotos, a foto, né, porque é só uma foto, e a mensagem, somente como confirmação daquilo que eu li, tá bom? A foto é esta, vocês veem que é da TPA, e a mensagem tá aqui, ok? Vocês verem, porque como todos sabem, para criticarem é 2 minutos, não é? Então, de qualquer forma, um feliz Dia da Paz para todos vocês, dentro daquilo que é possível, sem dramas, sem violência, mas nunca ao governo de Angola, e sim ao meu povo, à minha nação, que possamos lutar de verdade por aquilo que eu considero o Dia da Paz, porque nós temos tudo para chegar lá. Tudo depende de nós, povo de Angola. Vamos à luta. Consigamos nós fazer como o povo moçambicano, lutar de verdade por aquilo que nós tanto merecemos. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus.